Iniciamos mais um vídeo e nesse vídeo vamos estar trazendo mais uma live de uma das páginas do Facebook intitulado como As Vingadoras, sobre tudo que vem acontecendo com o presidente do projeto Pai Resgatando Vidas. A conversa tomou uma proporção mais acalorada. Vamos estar acompanhando esse áudio aí ao vivo. Mas antes eu gostaria de deixar aquele recadinho especial para vocês que acompanham esse canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber as nossas notificações. Eu sou o Ricardo Lima e esse é o seu canal de notícia. Vamos ao áudio. Mas vocês duas cometeram uma coisa gravíssima, porque se o processo é segredo... Imagina, rapaz, você acha que eu vou entrar numa live e fazer uma coisa achando que eu estou fazendo algum crime grave? Para, filha, pensa. Você está aprendiz de advogado, nem advogado você não é. Eu nem nunca advogada você não é. Estudante, eu nunca falei que sou advogada. Então, estudante de direito. Estudante de direito. Você não é advogado, você é estudante de direito. Você é estudante de direito. Eu fiz a live respaldada por uma pessoa. Não tenho medo da sua... Como vocês falam, tira print que ameaça, eu também tiro print que ameaça, entendeu? Eu estou falando. A senhora está falando que teve acesso a um processo de Tive. Eu não tive. Quem teve é a pessoa superior de dentro do fórum. Pois nós vamos encaminhar para que esse processo tramita, porque se qualquer pessoa que não faz parte do processo teve acesso, está errado. Quem é a senhora no processo? A senhora é quem no processo? Você é uma estudante de direito, minha querida. Então, estudante de direito. Só para falar para um minuto, Tami, e vou me retirar. Essa senhora está falando inverdades exatamente porque nenhum servidor fora, a Cris pode falar agora, advogados, partes do processo, promotores de juiz de direito, têm acesso no processo. E a senhora não é nem estudante de direito nem advogada. E está mentindo. Ainda, sabe menos ainda. Não sou. Eu sou bem sincera, eu sou funcionária de uma pessoa que é de dentro do fórum. Então a senhora, como funcionária, vai ter que responder que essa pessoa de dentro do fórum precisa ser arrolada, porque ela está lhe passando informações restritas. Quem vai fazer? Nós vamos fazer a denúncia. Nós iremos fazer a denúncia. Então faz. Fez a live hoje. Faz que eu quero ver. Deixa eu só falar, Marta. Eu quero ver. Marta, ela disse que fez a live ontem para vocês. Que ela queria falar. Ela quer biscoito, Tami. Ela não entende nada do processo. Ela não tem acesso. Eu não tenho. Pra que eu quero biscoito? Se eu nem tenho página monetizada, nem faço nada. Rapaz, eu fiquei 20 dias esperando para se eu poderia entrar ou não. Marta, entendeu? Aí essa pessoa falou, não, se quer falar, fala. Então vai ver a minha live. Se vocês estão querendo processar, fazer um monte de coisa, vê a live, filha, vê a live. Se vocês acharem que tem alguma coisa lá que vocês tirem para me processar ou para levar para fora, para juiz, a gente não precisa lhe processar. Vocês são quando a senhora está dizendo que a senhora teve acesso através de uma pessoa que trabalha, que é proibido o servidor público, que é proibido o servidor público passar informações. E a senhora está dizendo que essa pessoa está ali passando, essa pessoa não tem que ser processada por nós. A gente não ganha, ninguém tem página monetizada e nem vai monetizar. Tentando falar difícil, vocês estão fazendo, mas eu não quero mesmo. Eu não preciso disso. Só para passar, Tami, no momento que este processo, ela diz que essa pessoa teve acesso, essa pessoa está cometendo um crime grave. Por sentido, no momento que ela fala, na justiça ela vai ter que dizer quem é essa pessoa deve ser exonerada. Vamos lá. Verdade. Vamos lá. E responder criminalmente contra o Estado. É um crime gravíssimo contra o Estado. Então vamos ver. E eu tô gravando essa live pra ela, tá? Grave.
Grave, quem está cometendo o crime é a senhora. Eu quero mostrar o que vocês estão falando aí para essa pessoa. E vou mostrar rapidinho. Exatamente. Mostre com vontade. Vocês não entendem nada de lei, gente. Vocês que querem engajamento, vocês que querem dinheiro, o Facebook não está pagando tanto. Para, gente, para com isso. As Vingadoras, eu não falo nem da Cris, porque a Cris nem achava que nem estava no meio. Entendeu? Mas eu falei das Vingadoras, eu não falei da Cris. Entende? Quando a senhora fala de alguém dessa forma, a senhora quer biscoito. A senhora não vai ter biscoito, porque a senhora já demonstra com essas falas que a senhora é desprovida, tanto de saber jurídico e de inteligência. Vocês acham que são inteligentes? Você ouviu a parte que a gente está dizendo que ele cometeu crime, que está sendo investigado? Dona Marta, deixa eu lhe falar. O processo que levou o Marcos à prisão, que são 2 processos, um que é público, que é o da Dona Ângela, que aí sim, qualquer advogado acessa e você pode ler para saber, bababá. E o que está em segredo de justiça, que ninguém tem acesso, somente as partes, e as partes não é a sociedade. Quando a gente fala as partes, a gente fala vítimas e réus. Para a senhora ter uma ideia, eu sou testemunha e eu não sou parte. Eu, como testemunha no processo, testemunha viva, eu não tenho acesso ao processo, porque eu não faço, legalmente eu não sou parte. Partes são vítimas e réus. Essas pessoas são as pessoas que fazem parte de um processo. Só elas, por meio de seu advogado, têm acesso ao processo. Nenhuma outra pessoa tem. Mas aí vocês estão querendo falar. Não terminei. Deixa eu só falar uma coisa. Aí vocês estão falando que ela não teve direito ao processo. Não tem. Você sabe quem é essa pessoa? Não tem. E se ela passou informações, é crime. É crime, é isso que a senhora tem que entender. Ela pode até ter passado para a senhora poderia morrer com isso para a senhora. Porque uma vez que a senhora fala publicamente que alguém, um servidor público de um estado que não é o mesmo que tramita o processo em que o Marcos está respondendo, lhe acessou esse processo, ele disse o que tem no processo, ela cometeu um crime. A senhora poderia ter cometido esse crime de ter ouvido essa pessoa e a senhora ter ficado calada. Não ter dito, olha, eu tive acesso ao processo, não é nada disso. Primeiro que... Então, mas aí vocês vão lá assistir a minha live como foi. Aí pra vocês entenderem. Não interessa como foi, é crime. Não interessa como foi, é crime. Rapaz, que crime? Você acha que ela ia cometer um crime sabendo de lei? Mais do que qualquer coisa, ela esperava que a senhora queria biscoito. Isso. Ela pode ter lhe falado, a senhora demonstrou curiosidade, deve ter contado a sua versão com relação ao interesse nisso. Ela estava, ontem, na hora que eu estava fazendo a live, ela estava do meu lado. Ela falava o que eu podia e o que eu não podia falar. Mas ela falou, que eu lhe dei acesso, que eu deixei a senhora ver o processo, ou que eu lhe mostrei o processo. Ela falou isso para a senhora? Não, com certeza não. A senhora cometeu erro de falar. E outra, a senhora disse assim, estão acusando o Marcos de coisa que ainda está em investigação. Não. O processo em que ele responde hoje não está mais em fase de investigação. Hoje, esse processo que ele responde não é mais em fase de investigação. Se há alguma... Mas eu não tô... E outra, na minha live eu falo que eu não estou defendendo quem está lá dentro da cadeia, não. Eu não defendo ele, por incrível que pareça. Eu não defendo ele. Se vocês verem minha live, eu não estou defendendo ele. Por isso que eu estou falando para vocês. Um pouquinho. Escute, termine de escutar para a senhora entender. Porque quando a senhora fala que existe investigação, investigação é anterior à prisão, anterior à citação do que tu vai ser levado a talvez uma possível condenação. Então a senhora tem que entender. Primeiro, a senhora está falando uma situação, porque está em fase de investigação. Não tem mais fase, a fase de investigação é sempre a mesma forma, anterior à prisão. Se chega a provas irrefutáveis ou materialidade robusta, é pedido à prisão. Se não tem isso, não é pedido à prisão. Já tanto que saiu da fase de investigação... De tanto que a senhora entende. Quando está em fase de investigação. Não, eu na minha live eu falo que eu não entendo. Quem estava falando para mim era uma pessoa que é de altura máxima dentro de um fórum. Eu trabalho entende? Eu nunca falei que eu entendia de lei, tanto que dentro da minha live eu falo que eu não entendo. Entendeu? Mas vocês também... Eu estava só abrindo os olhos de umas pessoas que estavam fazendo comentário na live
das Vingadoras. Simples. O que a senhora tem com isso? Abrindo. E o que a senhora tem com isso, com a vida alheia? Elas podem ser. Não, porque elas podem ser processadas. Processadas por quê? A senhora não tem noção nenhuma. Já para deixar claro para a senhora, se a senhora diz que tem uma altura máxima dentro do fórum, ela deveria ter lhe alertado que quando a gente comenta de coisas públicas, por exemplo, a prisão dele foi pública, isso não é crime. Eu não adentro, ou as meninas do coletivo, que não são 1, nem 2, nem 10, não adentram o privado, tá? Porque se a gente adentrasse o privado, nossa, mas a gente não faz isso. Isso não é crime. O que a Tami faz não é crime. A gente comenta coisas publicamente, isso está na Constituição Federal, o nosso direito de livre, né? Então, assim, se a senhora entendesse o mínimo, saberia disso, não ficava falando porcaria pela internet. Segunda coisa. Tá, continua, Vingadora. Segunda coisa. No momento que a gente vem a público falar alguma coisa, a senhora acha que um coletivo de direitos humanos, ele é tão bobo, a gente seria tão... não teria segurança do que a gente está fazendo, que a gente não tem respaldo, um coletivo, não tem respaldo jurídico para saber o que a gente pode e o que a gente não pode? A senhora acha isso? Que a gente é tão... É outra Vingadora. Irresponsável. Fala dela, ela disse assim, ele tá lá vulnerável. Vulnerável significa ela não sabe nem o que é vulnerabilidade. Frágil. A senhora é vulnerável, a senhora tem vulnerabilidade técnica. O que significa quando eu falo, Dona Marta é uma vulnerável técnica, significa que a senhora é uma parte frágil nessa relação de conhecimento. Marcos Bastos tem 3 advogados. Ele tá lá dentro, vocês não podem ficar falando que ele não tem defesa. Tem 3. Os advogados de defesa dele podem mover ações a qualquer momento a favor dele. O fato dele estar encarcerado não significa que ele não possa mover ações contra a gente. Ele não o faz por quê? Porque não está sendo calúnia. Quando eu falo, o Marcos explorou vulneráveis. Eu estou caluniando o Marcos? Não. Sabe por quê? Porque tem um instituto dentro do Código Penal sobre calúnia, porque caluniar é imputar crime falso a uma pessoa. Isso é calúnia. Exatamente. Quando eu falo, o Marcos explorou, eu estou dizendo que o Marcos cometeu o crime de exploração de vulnerável. Dentro do próprio Código Penal, no artigo que fala sobre calúnia, diz que não será punido o crime de calúnia quando a parte que fala prova por meios legais. Suponha-se, falei que ele cometeu o crime de exposição. Antes de eu ir na internet, exploração, antes de eu ir na internet falar disso, eu fiz o passo correto. Qual foi o passo correto? Eu fui até uma delegacia de polícia, eu fiz um boletim de ocorrência e dei um depoimento de todos os crimes que eu tive conhecimento dos quais ele cometeu. Ou seja, amanhã ele pode me denunciar por ter caluniado ele? Não, porque eu apresentei um boletim e as minhas provas. Tanto é que, se a senhora não sabe, logo assim que Marcos Bastos soube dos meus dados, através do processo da Maria da Penha, de uma medida protetiva que eu tenho contra ele, porque até então ele só falava, vou processar, e nunca processou. Por quê? Para ele processar, ele tem que ter os dados da pessoa, e ele não tinha. Quando ele tomou ciência da medida protetiva, ele teve acesso no processo, que é em segredo de justiça. Se qualquer pessoa disser que teve acesso ao meu processo, eu processo, porque não pode ter, só diz respeito a mim e a ele. E eu posso falar porque eu sou parte do processo, da mesma forma que ele e os advogados dele podem falar desse processo porque eles são parte. Nenhuma outra pessoa pode, porque não tem acesso. Ele pegou os meus dados e ele me processou. Ele entrou com uma ação contra a minha pessoa exatamente por calúnia, porque eu usava as minhas redes sociais. Tu sabe o que foi que ele fez depois que ele foi preso? Vocês sabem o que foi que o Marcos fez? Retirou a queixa. O processo foi arquivado, foi baixado. Por quê? Porque tudo aquilo que eu falei na internet, a justiça prendeu ele por esses motivos. Ele agora vai usar o direito de defesa dele do contraditório para provar na justiça o contrário, que não é comigo, é com a justiça, quem acusa. E quem está acusando ele hoje não somos mais nós repetimos aquilo que a justiça já falou.
Quem é o acusador dele, se vocês não sabem, e a dona Marta também não deve saber, mas ela devia tomar mais café com o seu patrão, tá? Sente mais com ele, para ver se ele lhe ensina. Quem acusa hoje o Marcos é o Ministério Público, não é a Vingadora, não é a Cris. A gente só repetimos aquilo que já foi falado publicamente pelo delegado que prendeu ele. Então, se a gente fala que ele cometeu o crime tal, foi porque o delegado, em diversas matérias jornalísticas da cidade de Manaus, da qual eu moro, eu assisti a todas, acho que vocês não assistiram, porque tiveram coletivas de imprensa que não teve portal divulgando, vocês não assistiram, mas a gente que mora aqui assistiu. Então a gente repete os crimes que foram falados pela polícia, mas quem acusa não sou eu. O acusador do Marcos hoje é o Ministério Público, é uma ação que é do Ministério Público, ele é o acusador do Marcos. Não é mais. Então eu posso falar que ele cometeu o crime? Claro, eu sou testemunha. Um ex-interno pode falar que ele fez isso, que ele fez aquilo? Pode, o ex-interno é testemunha. E quem nos assiste pode falar que ele cometeu? Pode, e outro, ele não é vulnerável, ele tem assistência do Estado, se ele não tivesse condições de manter um advogado particular. Olha que interessante. A vulnerabilidade social está relacionada à condição financeira, a pessoa que não tem condição de manter ali a sua sobrevivência. Papai tem tanta condição que ele tem 3 advogados constituídos a favor dele em todos os processos que ele é réu. É uma pessoa vulnerável? É uma pessoa que não tem condição? Não. Se ele fosse assistido pela Defensoria Pública, eu diria, poxa, este homem hoje não tem mais condição nem de pagar um advogado, tadinho, deve estar na condição de vulnerável. Mas não é o caso dele. Eu estava assistindo aqui a Tami e fiquei indignada com as suas falas. Por quê? É em verdade que a senhora traz. Aí quando a senhora mesma diz assim, eu não entendo. Aí o que eu penso? Que talvez a pessoa que lhe deu orientação, que lhe explicou, até lhe explicou correto, mas a sua dificuldade de entender fez com que talvez a senhora distorcesse a realidade daquilo que ele estava lhe explicando e a senhora trouxesse isso como uma inverdade. Então, se a senhora tem dificuldade de conhecer essa temática, o ideal é que mesmo que alguém lhe explique, igual a senhora me falou, eu até demorei para entender. Quem garante para a gente que a senhora entendeu? Porque, assim, a única coisa que justifica é que talvez o juiz ou o desembargador, já que a autarquia do judiciário, seu patrão, ele seja garantista. E o garantista, ele sempre vai ver o sistema prisional como uma violação de direito do preso. O preso, para uma ideologia garantista, é sempre mesmo uma pessoa vulnerável, está sempre sofrendo ali dentro, porque o Estado ele é impotente na proteção e na garantia dos direitos. Pode ser que esta pessoa seja garantista. Se ele é um teórico garantista e acredita no sistema prisional dessa forma, faz sentido ele dizer que o Marcos está na condição de vulnerável, porque os juízes garantistas, eles veem o sistema prisional como isso, uma violação de direitos humanos. E óbvio que tem o princípio da vulnerabilidade do preso, sim, porque esse princípio ele é avaliado ali a partir das relações jurídicas. Essa pessoa tem acesso à assessoria jurídica, advogado, à defesa, porque a gente sabe que a do Estado ela não consegue comportar todo o sistema prisional. A Defensoria Pública, tanto a Defensoria Pública como os advogados do próprio sistema, porque dentro da cadeia tem advogado que é do sistema prisional, que é pago pelo Estado para estar ali, não tem condição de atender todo mundo. Então, dá a todo mundo o direito de ter o seu processo com celeridade, de ter o seu pedido de livramento, de progressão no tempo. Pode ser. Por isso que eu estou tentando explicar o seguinte. A sua dificuldade de compreensão pode ser que a pessoa até lhe ensinou e lhe explicou direito. Mas a forma como a senhora traz como se fosse uma inverdade. Entendo que talvez a senhora esteja preocupada e acha que há uma ditadura na internet a partir das Vingadoras, da Cris, de que vocês não podem falar. Primeiro que a gente não quer combater isso não, até porque foram as falas de diversas pessoas que nos ajudou e muito. Por exemplo, hoje em dia, depois que eu falei que a prisão do Marcos foi mantida no processo da dona Ângela, dadas inúmeras ameaças sofridas que foram apresentadas no judiciário, parou. Hoje, que é uma zumbi, uma defensora do Marcos doente, alertando na página das pessoas deviam ter cuidado, que era para orientar as apoiadoras do Marcos a ter cuidado no que falam. Assunto. Porque a senhora disse também aqui nessa live que assim, o Marcos está preso, ele está pagando lá, ele está preso lá pagando pelo que ele fez. Não, ele não está pagando ainda, ele não foi condenado. Ele não está pagando pelo que ele fez, ele está preso preventivamente ainda.
A lei diz que a prisão é o último remédio. A prisão ela é para quando você é condenado. Por isso tem uma urgência da defesa dele de tirar ele de lá, porque ele ainda não tem sentença. Ora, se ele não tem condenação, qual o motivo da prisão? Aí sabe qual é o motivo da prisão? O perigo que ele representa para a sociedade, que está mais do que comprovado através das pessoas que aqui estão, que ficam a trabalho dele ameaçando vítimas e testemunhas. Se não fosse isso, ele talvez já estaria solto. Por quê? Porque ele não está pagando. Ele não é condenado, coloque isso na sua cabeça. Quando o juiz vê aquela quantidade de processos e ele vai olhar esses processos, ele entende, é uma pessoa que não cometeu um erro apenas. Ele tem aqui, reiteradas ações que são criminosas, mesmo que ainda não esteja condenado em nenhuma delas, somente na Maria da Penha, que não é uma condenação. Maria da Penha é um juizado especial, ela não é uma condenação. E aí o que acontece? Ele está preso, o Marcos não está pagando por nada. Outra, se o Marcos for inocentado, ele pode acionar os 3 advogados dele e processar o Estado. E esse foi o vídeo de hoje. Qual é a sua opinião acerca desse áudio que acabamos de acompanhar? Deixe logo abaixo aí o seu comentário e a sua opinião. Até o próximo vídeo.